criança acabou de aprender a ler, é relativamente comum que ela leia sem fluência, que ela leia com aquela leitura lenta, silabada, sem muita precisão, ali com algumas dificuldades. Mas como que a gente pode fazer para acelerar a fluência na leitura? Como que a gente pode ajudar essa criança a ler com mais fluência? Hoje eu vou te passar um roteiro, uma rotina poderosa para você aplicar aí com a criança e vê-la lendo com fluência. Olha só, vamos lá, eu até peguei uma colinha aqui, então uma rotina poderosa para desenvolver a fluência. Primeiro ponto, a gente tem que saber que ler com fluência não é somente ler com velocidade. Então, por exemplo, se eu pego um texto e dou para a criança, ela não vai ter que ler lá, né? Vamos lá, vamos pensar assim, a vara da fada é mágica e poderosa. Tá vendo que eu li com velocidade, mas eu li sem precisão, eu li sem entonação. Ao invés de ler dessa forma, a criança deveria ler como? A vara da fada é mágica e poderosa. Tá vendo que eu tô lendo com uma velocidade adequada, sem correria, tô lendo com precisão nas palavras. Então, ao invés de mágica, eu tô lendo mágica. Ao invés de poderosa, eu estou lendo poderosa. Eu estou lendo corretamente, né? Então, primeira coisa que a gente tem que saber é que para a criança ter fluência, ela não pode ter dificuldade na decodificação de palavras. Se você está treinando uma criança para ler com fluência e ela está com muita dificuldade na precisão, na decodificação de palavras, você tem que dar um passo atrás, não vai adiantar desenvolver fluência. Isso aqui é importante. Às vezes, o passo atrás que você vai ter que dar é ensinar a relação letra-som. Você vai ter que consolidar esse ensino, como se ler através desses sons das letras, para depois de remediar essas dificuldades de precisão, de decodificação, né? Aí sim você vai pensar em fluência. Primeira coisa é isso. Mas considerando, então, que a criança não tem problema de decodificação, ela só tem essa dificuldade de entonação, precisão e velocidade, vamos lá para a nossa rotina poderosa. A primeira coisa que eu gosto de dizer para as pessoas é que esteja presente no momento do treino da fluência. Não adianta, a gente tem que estar presente com a criança, fazer leitura em voz alta, pedir para a criança ler em voz alta, ler junto com a criança. Então, isso pode significar que, eu sou professora de uma sala de aula, tenho um monte de criança para fazer isso. Então, se organize para que pelo menos 5 minutinhos você tenha com cada criança. As outras crianças podem fazer o quê, por exemplo? Podem ler em silêncio, né? Elas podem fazer uma cópia, elas podem fazer um desenho, elas podem fazer outras atividades que vão também consolidar, ajudar ela a ler cada vez melhor, mas que você tenha pelo menos 5 minutinhos com seus alunos individualmente nesse treino da leitura. Se não for todos os dias, mas que um dia ou outro na semana você separe para trabalhar um pouquinho com um, depois um pouquinho com o outro. Aí eu gosto de dizer que nessa prática individual, pegue um lápis branco. Sabe aquele lápis branco que vem de cor branca mesmo, que vem na cartela de lápis de cores? O que você vai fazer? Você vai usar aquele lápis para acompanhar ali a leitura com os alunos. Então, você vai passar, ao invés de você usar o dedo, você vai usar esse lápis para acompanhar a leitura. Isso é legal porque dá referência para a criança da onde ela tem que ler, vai dando essa consciência da leitura correta, né, da ordem, da velocidade, porque você vai tentando ditar o ritmo ali junto com ela, e a criança vai se mantendo também focada na palavra que ela tem que ler ali naquele momento. Muitas pessoas gostam de utilizar, né, alguns recursos lúdicos, como, por exemplo, eu já fiz isso lá no meu Instagram, uma vez eu compartilhei. Era um palitinho de churrasco e na ponta a gente colocava um olhinho e ia fazendo ali com a criança. Pode ser também, mas é que o lápis branco é algo que todo mundo tem, muito fácil, você não precisa fazer nada muito diferente. Então, você vai passar ali enquanto vai sendo feita a leitura para que a criança não se perca, né, durante a leitura. Segundo ponto, dessa leitura, você vai selecionar uma frase para você dar o exemplo de como se lê com fluência. Então, leia com a melhor entonação, prosódia, velocidade, precisão que você puder aquela palavra.
Então, seja você o exemplo. É muito importante a gente fazer primeiro com a criança, mostrar, né, como é a leitura fluente. Depois, a mesma frase você vai pedir para a criança ler junto com você. Então, você vai fazer mostrando para a criança, dando um exemplo, depois você vai fazer junto com a criança, e no terceiro ponto ela vai fazer sozinha. Então, aí ela vai fazer sozinha depois de ter visto o seu exemplo e depois de ter feito junto com você. Inclusive, essa é a base do ensino explícito que eu ensino às minhas alunas. Eu sempre falo para elas, olha, eu faço, então eu dou o exemplo, depois eu faço junto, então nós fazemos, depois você faz. Isso daí é muito legal quando a gente faz essa prática. Então, aí você vai ler junto com a criança e depois ela vai ler sozinha. E aí você vai dizer, né, para a criança que ela precisa fazer esse treino rotineiramente. Então, não tenha medo de ler várias vezes a mesma coisa, porque isso ajuda essa leitura constante no mesmo texto, na mesma frase, a formar o léxico mental ortográfico, que é onde a criança vai armazenar a palavra como um todo, a precisão na leitura, a decodificação, a ortografia das palavras, inclusive, que vai ajudar na escrita ortográfica, e também no acesso à pronúncia, ao significado dessa palavra, e ela vai guardar como um todo no léxico mental ortográfico, que é como se fosse o nosso dicionário de palavras no cérebro. E é isso que vai fazer, no outro momento, quando ela tiver esse contato com essa palavra, ela lê rapidamente essa palavra e lê com fluência essa palavra. Então, o treino de fluência é isso, é essa formação do dicionário léxico mental da criança. Então, por isso que é benéfico a gente fazer repetição. Uma outra prática é aquela leitura em pirâmide, sabe? Quando eu coloco uma palavra, daí depois, o bolo está, daí, o bolo está na, depois, o bolo está na geladeira. Essa repetição vai ajudando a dar referências para a criança, tanto o que é ler com fluência, para ela se sentir capaz de ler aquilo, não ficar lendo somente, né, aquela leitura enroscada, mas ela vendo que, nossa, eu estou conseguindo, vai motivando ela e formar esse léxico mental ortográfico com essa repetição. Então, não tenha medo de repetir. É muito importante para a automatização da leitura essa repetição. E, no outro ponto, você vai fazer o seguinte, estar presente, como eu falei, né? É importante que a gente esteja presente para engajar a criança nessa atividade. Quando ela percebe que um adulto está dando valor para aquela atividade tanto quanto ela se engaja, ela se motiva, e a motivação é um elemento importante para ela se manter ali treinando. E como a leitura fluente depende de treino e não vai se desenvolver naturalmente, né? Vai se desenvolver com essas premissas que eu falei para vocês, né? Do fazer junto, do dar referência, da repetição e tudo mais. Quando você está junto com a criança, você ajuda ela a se manter conectada naquela atividade. E aí, tem, por exemplo, que a gente pode pensar em escolher livros adequados para a criança ler com fluência. Então, eu não vou dar qualquer livro. Eu preciso ter muito cuidado na hora de escolher um livro para leitura fluente, para treinar essa leitura fluente. Por que eu falo isso? Porque se eu pego um livro que tem palavras muito difíceis, que tem palavras que a criança ainda não aprendeu, às vezes, as estruturas silábicas, ela ainda não aprendeu encontros consonantais, ela ainda não aprendeu dígrafos. Então, como que eu vou dar um livro que tem esse tipo de palavra lá dentro? Ela vai travar na leitura. E quando ela trava, ela vai se sentindo incapaz. E aí ela vai impactando na leitura da frase como um todo. Porque ela, por mais que você tenha ajudado ela, de repente, a ler aquela palavra que ela teve dificuldade, ela vai ficar pensando que pode vir outra depois. Então, ela vai ficar sempre mais ansiosa pelo que está por vir. E não é esse o objetivo no treino. Então, cuidado com a escolha dos livros. Eu, por exemplo, indico às minhas alunas que elas usem a minha coleção de livros decodificáveis, que é uma coleção de livros que está ali dividida entre 3 séries. Então, a gente tem na primeira série os livros que são formados pelas estruturas silábicas consoante vogal. Então, eu vou primeiro, eu já sei que a criança sabe ler palavras com consoante vogal, ou então vogal consoante, como ar,
ao, né, A com L, tudo mais. Então, eu já sei que a criança sabe, ela já sabe essas estruturas silábicas, então ela vai conseguir ler essas palavras. Então, eu vou treinar isso primeiro. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou treinar a rápida identificação das letras e dos sons que estão naqueles textos que eu vou ler adiante, porque essa rápida identificação favorece esse léxico mental, esse rápido acesso, essa automatização. Depois, quando eu pego somente as sílabas que formam as palavras que estão no texto, a mesma coisa, a rápida identificação, essa automatização. A gente não pode esquecer que a fluência depende dessa automatização, dessa rapidez de acesso, dessa, sabe, bater o olho e saber o que é aquilo e dizer o que é aquilo. Então, eu tenho que pegar essas estruturas silábicas que já foram apresentadas, treinar, aí depois eu vou ler as palavras com essas estruturas silábicas que eu treinei, depois fazer a leitura de textos, né, de frases, como essas frases em pirâmides, e depois eu vou para o texto. Mas isso eu faço ali numa rotina de 3 minutos, 5 minutos, eu consigo fazer isso. Só é importante ter essa referência. Primeiro eu vou usar as palavras cujas estruturas silábicas já foram apresentadas, daí vai ser sucesso. Tem várias pesquisas que apontam que os livros decodificáveis, que a gente vê muito frequente nos Estados Unidos, que chamam decodable books, eles motivam e engajam as crianças, porque elas vão utilizando as estratégias fonéticas que elas já foram apresentadas. Então, elas têm ali a chance de treinarem habilidades que já foram ensinadas e, com isso, ela ter um sucesso na leitura. E, conforme ela vai lendo e ela vai vendo que ela está lendo bem, ela vai querendo ler cada vez mais. E não é para a criança ficar lendo livros decodificáveis para sempre. É um treino específico para mostrar que ela é capaz, né, ajudá-la a desenvolver a fluência para que ela consiga depois ler outras coisas. Aí, depois dessa primeira série, né, que a gente tem ali de estruturas silábicas consoante e vogal, depois a gente vai ter os dígrafos, depois a outra série dos encontros consonantais. Aí a gente vai sistematicamente, no passo a passo, elevando a dificuldade. É assim que a gente vai conseguindo desenvolver a fluência na criança. Não adianta a gente pensar que fluência é qualquer coisa vai ser válida, ler qualquer coisa é bom, né? Porque não, porque a criança pode enfrentar barreiras ali por dificuldades de decodificação, às vezes ainda não é o momento, ou outro ponto que também não se desenvolve fluência naturalmente. Vai ser muito mais eficaz e muito mais rápido se eu tiver uma metodologia eficaz, como, por exemplo, eu trouxe aqui e falei para vocês dessa coleção de livros decodificáveis, certo? Então, eu vou deixar, inclusive, aqui no link desse vídeo, esse link para a coleção de livros decodificáveis para vocês conhecerem e, quem sabe, se fizer sentido, estejam à vontade nessa coleção de livros. Tem tanto as séries de livros com as histórias já adequadas ao nível da criança, como tem aulas sobre fluência, como tem guia de boas práticas, 10 boas práticas para desenvolver a fluência leitora, como também tem uma aula sobre livros decodificáveis, sim, onde eu aponto as referências bibliográficas da importância de se utilizar livros decodificáveis para desenvolver a fluência, certo? Um grande abraço para vocês.